A mediunidade é a porta aberta pelo Pai Maior para que consigamos sair de nossa casa mental cerrada pelas trancas do egoísmo. Entretanto, há outras causas a justificarem angústias. O problema no som, Sibeli. Não, problema é na minha tela aqui. Hum. Sabe aquele quadradinho que fica na frente? Eu não consigo tirar. Eu tô Ah, no celular. É, Não, se tiver ruim, não tem problema não, eu mesmo leio. Porque às vezes no celular aparecem umas coisas bem no meio do é, texto há outras causas a justificarem angústias e e sintomas. sintomas incômodos nos dias anteriores ao encontro mediúnico. Não é exagero afirmar a existência de uma amplitude do canal mediúnico promovido pela expansão do pensamento. Em verdade, nos localizamos onde nosso pensamento está. Assim, o médium detém a perspectiva de expandir a teia vibratória muito além da psicosfera que envolve a sua complexidade. Eu preferia fazer uma pausazinha aqui, porque é de muita profundidade essa colocação dele, Anselmo, e especialmente aqui quando ele diz: em verdade, nos localizamos onde nosso pensamento está. E aí, isso não quer dizer que a pessoa tenha que ter um desdobramento lúcido para localizar o seu pensamento em qualquer localidade aqui do plano físico. Ou se conhece alguma instância do plano espiritual, também aí se localizar. Porque isso é importante? Porque nos nossos trabalhos de mentalização, nossas meditações e tal, sempre nós nos referimos a algo que vai acontecer exteriormente a nós, em segundo plano. Né? Primeiro nós fazemos o trabalho interno para depois avançarmos para o trabalho externo. E aí, essa informação, que também já é compatível com os trabalhos, as informações de Allan Kardec, no livro dos Espíritos, principalmente, essa questão do pensamento é exatamente isso que ocorre. Onde nós estamos com o pensamento, aí nós estamos. É como se nós tivéssemos uma extensão de nós mesmos naquele local que nós estamos buscando visualizar. Então, esse aqui, para mim, é um ponto muito crítico para a gente nos conscientizarmos de que realmente nosso pensamento, nós mesmos mentalmente, vai até esse local. Não como nós imaginaríamos estar presentes, desdobrados fisicamente, olhando, não. Acontece isso também com algumas pessoas, mas normalmente com nós que não temos essa faculdade assim bem desenvolvida do desdobramento, nosso pensamento ele vai e atinge esses locais. É por isso que se diz que nós estamos sempre nos conectando uns aos outros. Quando pensamos uns nos outros, quando nos concentramos em outras pessoas ou locais, aí nosso pensamento viaja. E aqui nessa frase seguinte, onde ele diz, né, assim o médium detém a perspectiva de expandir a sua teia vibratória muito além da psicosfera que envolve a sua complexidade psicofísica. Essa é a confirmação do que ele acabou de dizer em cima. Quer dizer, você expande, e todo exercício que quando nós fazemos da expansão do pensamento, nós estamos aplicando esta regra, esta lei. A lei é uma lei mental, uma lei do pensamento. Isso que ele está colocando aqui. Então é importante sempre nós termos essa ideia de que o nosso pensamento, ele realmente viaja e nós estamos nele. Nosso pensamento somos nós. Né? E ele diz aqui, só para complementar, Sibela, a sua palavra, depois você retoma. A nossa mente emancipa-se nas asas do pensamento. Acabou de exatamente confirmar isso que foi dito acima. Só isso. Só queria corroborar um pouquinho essa questão,
que o Sebastião está falando, e interessante assim, né? Me lembrando dos trabalhos, muitas vezes, no caso da vidência, né? Eu começava a descrever o que estava vendo, né? E nisso já havia a aproximação do espírito, né? E eu lembro até que o doutor Vitor falava, continua descrevendo. E eu ia descrevendo, e naquilo ali já havia a aproximação do espírito e já a gente já incorporava, né? Então, assim, é interessante essa ligação, essa expansão do pensamento, né? À medida que eu ia descrevendo a situação, o quadro que se apresentava, havia a incorporação. Lembrando que esse capítulo é a continuação do anterior, né? A gente está vendo aqui justamente a preocupação dele conduzindo essa condição do mal-estar, das conexões, né? O deslocamento do espírito, da pessoa, do médium, até um determinado local, a conexão, a atratividade do médium com o espírito para trazê-lo aqui à reunião para o diálogo. Então, tudo isso acontece em frações de segundos, vamos dizer assim, em poucos momentos, em que o espírito é trazido para o diálogo. Isso, é rápido mesmo. Bem, Sibeli. A nossa mente emancipa-se nas asas do pensamento. Seria difícil situar em parâmetros terrenos a capacidade de alcance das irradiações mentais de um médium. Em decorrência do que aqui comentamos, torna-se fácil entender de que maneira determinadas aflições vivenciadas por alguém situado a considerável distância atingem o médium de forma tão perturbadora. É por meio desse mecanismo que muitos médiuns captam as energias barônicas, que os alcançam antes e no dia da desobsessão. Dessa forma, inúmeros tarefeiros abnegados iniciam as atividades assistenciais mediúnicas muito antes da data prevista para a reunião. Alguns médios são apresentados aos espíritos que se comunicarão, enquanto outros, em desdobramento, vão conhecer regiões do umbral inferior, reduto das entidades obsessoras selecionadas para auxílio, e, em consequência, se imantam as vibrações perniciosas ali existentes. A essa altura, vale uma explicação. Sem tal envolvimento prévio, muitas vezes não seria possível a comunicação do espírito na data aprazada, porquanto se tornaria dificultoso um ajuste brusco de sintonia entre a mente do médium e a do espírito. Todavia, um mundo maior se empenha para que a melhor solução seja alcançada pela equipe mediúnica. Assim, adiantaríamos que, quando o obreiro da seara se propõe ao trabalho no campo mediúnico, ali ele estará como um instrumento útil da divindade. E o local onde primeiro ecoará a mensagem evangélica trazida pelos esclarecedores será na sua própria consciência, profundamente agradecida pela oportunidade de trabalho no campo da caridade indistinta. Esse último parágrafo é bem interessante, né? Quando ele coloca aqui que o primeiro a ser beneficiado pela mensagem, por mais grandiosa e fantástica que seja, é o próprio médium. Posso fazer uma pergunta? Assim, vocês estavam falando, tem a ver com a mediunidade, a gente está falando da mediunidade, do médium, pensamento, tudo bem. Mas, assim, porque a gente pensa coisas erradas, né? No decorrer do dia, da vida. Tem horas que você passa uma raiva, você pensa coisas assim que você depois até você retorna e vira, não é isso, não vou pensar, e aí tá o orar e vigiar e tudo. Mas como é que fica isso? Porque parece assim,
eu acredito que deva ter muitos espíritos bondosos o tempo todo trabalhando em cima da gente, porque a nossa humanidade, a gente não tem pensamento bom o tempo todo. Às vezes é o contrário, né? Muito, assim, se a gente está num problema, a gente entra dentro dele, um problema desses do dia a dia, vamos dizer, um médium, tá com um problema sério e tudo, e entra nesse problema, e é humano a gente, às vezes, né, ou uma raiva, uma mágoa, uma coisa, essas coisas todas, como é que fica isso? Porque a gente não consegue, sei lá, eu pelo menos não consigo estar 100% lá, com pensamento não sei, eu fiquei imaginando, será? Os espíritos têm que ajudar muita gente, né, não? Uhul foi ótimo. Ajudar, eles ajudam, né? Senão a gente estava numa situação muito pior, com certeza. Uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente, a gente costuma dizer muito, porque isso aí é do ser humano, é do humano. Na verdade, não é do ser humano. Isso faz parte de nós, que somos espíritos, mas ainda num grau evolutivo muito abaixo do que a gente pretende alcançar. Então, não é que é uma coisa do ser humano, é uma coisa do espírito do nosso grau de evolução. Senão, a gente não estaria aqui no mundo de provas e expiações. Aqui ainda predomina o mal. Então, os maus pensamentos serão o nosso dia a dia ainda por um bom tempo. E é o que diz lá em cima. Você vive no que você pensa. De acordo com o que você pensa, você cria vibração ao seu redor. Você atrai ao seu redor. Então, quando a gente tem um pensamento, digamos, como você disse, ruim, não é que todos os espíritos do mal vêm e se juntam a você. Mas aquilo é como se você soltasse um sinal. Alguém percebe. Se você se mantiver naquela vibe, aí eles vão realmente se aproximar e vão querer sintonizar contigo, porque eles passam a achar que você pensa da mesma forma que eles. Mas como a gente já tem assim um cerne, né, de querer mudar, a gente tem esses pensamentos e no que a gente lança esse alerta negativo, os bons espíritos também percebem e eles também se aproximam para evitar que aquilo se perpetue na tua atmosfera e que você acaba perdendo não só oportunidades, como atraindo companheiros de jornada que vão fazer com que você se atrase no caminho. Mas isso é super normal, acho que acontece aqui, sem exceção, com todos nós e deve ser várias vezes por dia. Perfeitamente. E o que vale lembrar é o que ela falou antes, né? Que aí depois você fala assim, não vou pensar nisso. Aí o nosso mentor, ele alerta a gente, né? Todos nós, nossos protetores, eles alertam, ó, não é bom ficar nessa vibração, vamos mudar, a gente, né? Então a gente também tem que estar disposto a ouvir, né? Esse outro lado, como ela falou, não, aí a gente volta atrás. Então é nesse, como o Silvio falou, a gente vai, né, sobe e desce, mas tentando manter sempre o lado melhor, né? Realmente ninguém aqui é perfeito, não. Então a gente aproveita também aquilo, vamos voltar, vamos nos refazer, vamos, né? Faz uma prece. Às vezes quando tá muito difícil, vamos dar uma paradinha, né? Pega um livro, faz uma leitura pequenininha, né? Faz uma prece. A gente tem que também ir fazendo aquela nossa luta diária, né? Que é a reforma íntima. Não é fácil, não. Mas a gente tem que, né? E aí, lembrando aquela questão do livro dos espíritos, né? Os espíritos influem muito mais do que a gente pensa, né? No nosso dia a dia. Então, aí, as nossas companhias, a gente é que escolhe, né? Então, vamos lembrar, a gente erra, que é negócio, caiu, levanta, quantas vezes for preciso. Isso. A gente tem que lembrar que nós, como diz André Luiz, estamos envolvidos num oceano de vibrações, estamos submersos. E aí o que é que acontece? Como nossa mente ela é um instrumento de captação e de irradiação de energias, e aí muitas vezes no nosso pensamento se imiscuem, vamos dizer essa palavra aqui, são introduzidos no nosso pensamento outros pensamentos que não são nossos. E muitas vezes nós os confundimos com os nossos, por algum tipo de afinidade ou por um determinado momento a gente
sintoniza, ou veio qualquer coisa, uma estação de rádio, ou alguém comentou. Então, a gente sintoniza, mas não quer dizer que nós nos tomemos posse deles. Eles estão ali passados, vamos deixar isso aqui passar, eu não quero isso aqui. Esse aqui vai passando. Então, você vai mudando o seu dial mental para ajustar numa frequência que lhe seja mais agradável, favorável. Como nós já estamos alertados disso, o que acontece? Quando lá se vem aquela onda de pesadelo, de pensamento, de disso, daquilo que não tem nada a ver com aquilo que a gente quer, porque aí entra a história do aglomerado, que mais tarde nós vamos comentar sobre isso, aí a gente busca o pensamento, eu quero pensar sobre isso. Aí, quando entra o problema a questão da oração, você pode fazer uma oração ali rápida ou dizer uma frase rápida para desconectar daquela onda que você, por alguma razão, sintonizou, alguém insuflou na sua mente e conseguiu ir seguindo o seu caminho em busca do equilíbrio, porque é isso que interessa para a gente. Essas ondulações mentais nós vamos sintonizar de vez em quando, não tem escapatória, porque nós estamos aqui chumbados ainda no chão. Mas, no momento que a gente já tem esse conhecimento, essas leis, essas informações sobre o pensamento, sobre a dilatação mental e tudo isso, vai fazendo com que nós aprendamos a ajustar esse pensamento aqui não é bom, vou substituí-lo por esse outro, e assim vai. As mentes que estão também associadas com as nossas ondas mentais, porque nós também estamos propagando, vão receber também essa mesma propagação. Eu estou fazendo aqui uma oração, então, estou propagando aqui, estou irradiando aqui. Então, quanto mais você se mantiver no equilíbrio, melhor. Não tem que estar a oração, como a gente diz assim, fazendo uma oração Pai Nosso o tempo todo aqui, não é assim, para você não ficar também bloqueado das outras informações, mas você precisa manter um certo nível de equilíbrio para, no momento de uma invasão qualquer, você estar atento, que houve uma infiltração aqui, e mesmo que tenha sido sua, então tenho que corrigir isso aqui. E segue em frente. O dia a dia é assim. Ninguém passa o dia sem essas turbulências do caminho. E esse esforço, né, em identificar esses pensamentos, né, oscilantes e voltar, né, para o nosso normal, vai formando um padrão vibratório característico, né, mais elevado. E aí, cada vez que a gente cai fora desse padrão, fica mais fácil retornar para ele, porque já é um exercício, né? A gente vai formando um padrão mais elevado, e aí depois, quando vem os pensamentos, a gente consegue perceber com mais facilidade e voltar para o nosso padrão, que seria o nosso normal, né? Muito bem. Continuando agora o comentário. Cibele, antes de Sim. continuar, uma questão também que eu acho que é bom a gente pensar é que não existe o mal, o bem, né? Essas questões são, assim, se existe essa sintonia, é tanto para o lado de lá quanto para o lado de cá, né? É uma atração. Então, assim, o trabalho que a gente realiza, ele tem que pensar no outro também, né? Se eu quero melhorar, eu ali faço uma oração e tudo, mas pensando no outro. Tudo isso, assim como vocês estão falando, né, faz parte de um processo natural, né? A gente deixar essa ideia do negativo, do bem, do mal. Estamos todos num processo juntos e vamos, né? Então, elevar esse padrão, essa sintonia, né, vai, vamos dizer assim, cuidando de todos, né? Pensar em todos da mesma forma, não que a gente pode estar atraindo uma coisa ruim e tudo, e ficar nesse movimento de, às vezes, até de medo, né? Eu acho que a gente não tem que ir por esse caminho, tem que ir por um caminho de liberdade, assim, de busca de equilíbrio entre todos, né? Vamos juntos. É porque até quando você cai e levanta, e na queda você chama a atenção de alguém que pensa negativamente também, quando você levanta, você de alguma forma acaba levando ele junto. Então, muitas vezes, quando você, para se recuperar o equilíbrio, começa a orar, começa a ler, faz com que aquele espírito que se aproximou de você no momento negativo, leia aquilo também, ouça a prece, e de alguma forma você está não só o ajudando, mas trabalhando pelo bem maior.
Isso é importante que a gente tenha consciência. Mesmo que a gente não tenha a menor noção, nós, a cada queda e reerguimento, nós estamos servindo a um propósito muito maior, que é inconscientemente trabalhar por um irmão que está ao nosso lado. Mesmo que a gente não veja, não perceba e não saiba que a gente está fazendo isso. Só para relatar aqui, por exemplo, a questão da minha mediunidade, desde pequena, eu chorava muito, né? Via muita coisa, então eu chorava muito, mas assim, eu não entendia, né, o que eu estava vendo, essas coisas, nem nada. E à medida que eu fui crescendo, depois, né, quando eu comecei a estudar, eu comecei a reparar, né, que às vezes vinha aquela tristeza imensa e eu começava a chorar, chorar, chorar muito, mas eu começava a lembrar das minhas dores, a morte da minha mãe, outras coisas que foram acontecendo na vida, sempre buscando aquilo. E eu vi que tinha esse padrão de vir essa tristeza e eu começar a lembrar das minhas dores. E aí uma época, né, depois que eu comecei a estudar, eu falei, gente, tem, né, eu comecei a distinguir que aquilo não era meu, que não eram as minhas, a tristeza da aproximação do espírito, né, que vinha, aquele choro todo, aquela tristeza, eu, né, começava a sentir e buscava as minhas dores. Aí, quando eu comecei a ter noção que aquilo não era meu, né? E aí eu fazia a prece, aí então eu começava a fazer um processo de doutrinação para mim, mas era, né, com o espírito também. Eu começava, né, a pedir por ele, fazer oração, e o que a gente está comentando agora, né? Porque realmente a questão não só do médium, né, de todo mundo, mas o médium, ele sofre bem mais, né? Dependendo da abertura do canal mediúnico, é bem complicado, né? Então, com muito estudo, com muito aprendizado, né, que a gente vai firmando, né? Vai sabendo distinguir também essas variações, né? Eu passei por uma fase assim no início dos meus estudos, quando eu comecei estudo mediúnico, começou a ter prática, principalmente quando eu comecei a frequentar mesmo com assiduidade o centro espírita, começar a estudar lá no ESG, a minha sensibilidade ficou muito grande, então eu percebi as aproximações, e bem como tu falou, Vânia, eu percebia que não era meu, né, aquela tristeza, porque principalmente a característica que eu sentia de irritabilidade e tal, é uma coisa que não é característica minha, não é comum isso para mim, então eu já sabia que não era meu, era fácil identificar em aquela tristeza, angústia, irritação e tal. E eu comecei a ficar meio revoltada, e quando tinha essa sensibilidade, às vezes ouvia e tal, e eu conversava com meu mentor e eu dizia para ele, isso não é normal, comecei a ficar mesmo, porque eu não sou médium psicofônica, né, não vou fazer psicografia, vou lá para reunião, não acontece nada, o que que adianta, né, o que que adianta eu ficar com essas percepções de uma ideia limitada, né, e aquilo começou a me irritar, porque eu passava mal e na minha cabeça como não servia para nada. Aí um dia ele me disse assim, mas acontece isso, tu vai ao centro espírita e eles vão contigo, né? Foi o que ele me respondeu. Claro que hoje em dia eu sei, eu posso muita coisa, eu posso fazer uma prece, né? Eu não preciso, né? Posso sentar fazer evangelho, posso fazer uma leitura, tem muitas opções, né? Na época eu comecei a ficar meio revoltada por falta de conhecimento e tal, mas eu recebi essa orientação dele, né, que acontecia, mas aí eles me acompanhavam, né, como você estava dizendo, você falou, né, do exemplo e tal, eu ia até o centro e aí esses espíritos iam até ali comigo para ser atendidos, né, por isso que se dava essa ligação. E um ponto que a Cibele tocou, que eu acho interessante, é aquela coisa, vou ao centro para que aquilo que está junto comigo seja atendido. Isso era uma coisa muito forte, principalmente uns anos atrás, que as pessoas achavam que só indo ao centro espírita aqueles espíritos eram tratados. Você precisava ir no centro, senão eles iam ficar abandonados pelo mundo, andando, perturbando todo mundo. E hoje em dia já se tem uma outra visão. A gente sabe que muitos trabalhos são desenvolvidos individualmente ou em grupo, nas suas próprias casas, com amparo
espiritual que, às vezes, muito maior do que muita casa espírita. Isso está muito relacionado não com o lugar físico em si, mas com a ligação amorosa que se tem com a espiritualidade maior. Então, isso que a gente tem que ter em mente. No evangelho no lar, né? Eles são Sim. muito atendidos também. Qualquer manifestação, às vezes, um momento que tu senta no canto da tua sala e ora profundamente, com muito amor, você, às vezes, está criando uma egrégora para um tratamento fantástico, onde, às vezes, exagerando, né, milhares de espíritos são atendidos de forma fantástica, sem que você tenha saído da sua sala, sem que você tenha nem sequer mediunidade, mas você tem amor. E quando se tem amor, tudo, absolutamente tudo é possível. Diva, entendeu a hora do Yuhu? Essa hora. Essa hora. Tá bom. Então lá, uhul! Então vamos lá, gente, já está na